Então, gente, agora eu vou colocar aqui, vou fazer a carinha do chapéu. Ele eu fiz com isopor e cobri com a massa, e agora eu tô fazendo o detalhe do olho, né? Só é um... Peguei um rolinho de massa comprida, coloquei e tô modelando de acordo com o olho dele. Ele tem essa parte aí do nariz, ele não tem nariz, mas tem essa entradinha aí dos olhos. Passei água, tô usando água, não tô usando cola. A minha massinha tá bem fresca. E aí eu olho a referência e vou tentando fazer de acordo com que tá a referência. Eu ia colocar a parte de cima do olho, mas aí eu decidi logo fazer a emenda, a junção aí. Aproveitar que a massa tá bem fresquinha e unir. Essa ferramenta que eu tô usando é uma agulha, ela é um agulhão, é bem grande. E eu gosto dela porque ela entra em lugares assim, na peça, bem fininho, tá vendo? Ela é fina, então a gente consegue colocar do jeito que a gente quiser. Tô organizando aqui. Essas manchas que estão aí é porque a massa do chapéu, que eu cobri o chapéu, tá seca. Eu fiz ontem e hoje eu tô fazendo aqui colocando os olhos, então por isso que tá um marrom diferente, mas a massa é a mesma. A mesma massa. Tô fazendo acabamento direitinho. Depois que secar também, não fica essa marca desse marrom aí na peça seca. E tem que ter cuidado, muito cuidado com o acabamento, né? Porque ele tem um monte de rugas, um monte de coisas que a gente tem que deixar a peça com um acabamento ruim, né? Você pode fazer as rugas, mas o seu acabamento, a união da massa com a massa seca, a união das partes da cara dele, tem que ser bem feita. Tem que ter um pouquinho de paciência, porque essa parte da junção do olho com a parte do cone tem que ter, gente, tem que ter. Bom, aí coloquei, tirei o excesso, porque eu vi que tava muita massa ali na parte do rosto, ó. Passei água também para poder fazer o acabamento e vou fazendo a parte de cima agora dos olhos, que é tipo uma sobrancelha, né? Essa eu já fiz um rolinho mais fino. Eu fiz o rolo e depois eu passei o rolo de abrir massa e dei uma afinada nela. E olhando a referência, eu fui colocar o olho de acordo com a minha referência. Eu coloquei aqui na tela do computador e fui fazendo, fui olhando e depois que você faz, que você vai consertando, você vai olhando a referência, você vê que você podia baixar mais aqui, tira mais ali. Então, de acordo com a referência que você escolheu. Essa parte aí mesmo eu tenho que unir, ó, a parte de cima com a parte de baixo. Aí, agora eu tô unindo pra fechar o olho, fechar a quina. Fui colocar a massa pra ficar uma coisa só. Ah, gente, essa agulha é muito boa pra poder fazer o acabamento. Gosto muito mesmo. É uma agulha que usa pra costurar tapeçaria. Ela é tipo uma agulha de costura, só que grande. Aí agora eu venho com o pincel modelador. Faz um eleiro, uma bagunça por causa da água junto com a massa, vira um mingau. Mas depois dá certo. Tô retocando, achei o olho muito aberto. Aí fui retocar pra fechar.
E essa parte aí que tá me incomodando, mas depois eu passo o pincel modelador com água, ou aquele pincel de água. Agora eu vou passar a água pra fazer a parte das veias. Ele tem umas alterações assim, porque ele não é retinho, não é um chapéu reto, né? Então ele tem umas alterações. Aí coloquei aqui e vou fazer o mesmo processo. É modelar para ver se fica mais alto, mais baixo, se tá mais largo. Passei água. Vou fazer a emenda. Agora eu resolvi fazer com um pincel modelador. Dá trabalho em relação ao acabamento, sabe? Mas é uma peça bem, assim, fácil de fazer. Não é complicado. Só você tem que ter a preocupação com o acabamento. Coloquei outro rolinho de massa. Sempre passando água, que minha massa tá fresca, com a minha massa do chapéu, do cone, já bem resistente, bem seca, para poder aguentar tudo isso aí. Fiz a marcação, porque aí é tudo marcado. Agora eu vou para outra parte, que é para fazer mais ao redor dele. E aí é o mesmo processo, amassa, passa água, une e marca os vincos. Finalizei os vincos, agora eu vou ao acabamento. Eu vou usar o pincel com água. A gente alisa, 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 vai tirando as imperfeições que encontra, se tem alguma coisa desnivelado, então que a unha passou, ou que a agulha, no meu caso, a agulha machucou e ficou torto. E aí é paciência. É você molhar o pincel e ir passando para alisar. Essa peça dá trabalho assim, de você ter o capricho no acabamento. Mas é super fácil de fazer. Dá pra fazer. Esse eu fiz como um topo de bolo. Ele tem 15 centímetros. Deu aumentadinha ali no olho. Mas tem também, dá pra fazer com lembrancinhas. Aí você não vai fazer com tantos detalhes, né? Riqueza de detalhes. Se na própria lembrancinha você já marca o vinco, já marca toda
essas rugas que tem aí, você já marca já direto no cone. No meu caso, eu tive que forrar o isopor para poder a peça não ficar tão grande e pegar muita massa, né? E no caso, ficar pesado. E até demora de secar também. Então, tá aí. Passa com cuidado. E agora, espera secar para poder a gente passar um pó marrom, laranja, também um pouco de branco para poder dar um tom de envelhecido, né? Que ele não é um chapéu novo, é envelhecido. E vamos para acabamento. Alisa, alisa. E tá aí, agora espera secar para poder passar o pó. Espero que tenham gostado. Beijos. Me segue para mais dicas. Até a próxima.